Olá, meu amigo, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Jai Papo Reto. E hoje temos a presença de duas mulheres aqui, duas personalidades de Itabuna. Doutora Lisdeile Nobre, delegada, administradora, apresentadora também, e a nossa colega Gorete. Boa noite para vocês, como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Jai. Boa noite, Suzy. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Boa noite, uma satisfação estar aqui com vocês também. E que tudo corra da melhor forma possível e que a gente possa ter um diálogo produtivo para todos. Amém, que bom. E pensando em formar uma bancada totalmente feminina, eu quero convidar para o meu lugar minha colega de bancada também, de todas as sextas-feiras. Suzy faz comigo toda segunda-feira, né, Suzy? Sim, às toda 19 segunda, horas. a partir das E a 19. minha colega de bancada, Larissa Araújo, faz comigo todas as sextas-feiras, né? Então, Larissa, eu gostaria de te convidar para o meu lugar e venha formar essa bancada aqui com essas mulheres fortes de Itabuna. Olá, meu amigo. Boa noite. Oi, Larissa. Boa noite, querida. Uma honra recebê-las aqui para a gente poder abrir esse espaço, né? Um espaço feminino para a gente falar de causas importantes e representativas para a nossa classe também. E é um convite a todas as mulheres, né? Porque para você que está aí do outro lado, chame, já compartilhe. Já Papo Reto hoje está especial para mulheres, com temas muito importantes, que com certeza vai falar com você também. Eu tenho certeza que vai tocar a mãe, vai tocar a filha, vai tocar todas as mulheres, e você vai conhecer um pouquinho mais dessas super convidadas. Hoje temos duas, que tem muito a passar, né, Larissa? Exatamente. Então, Lisdeile, conta pra gente um pouco mais sobre a sua história, né, como mulher mesmo, né, atuante na sociedade, sobre o que você pode estar passando pra gente agora sobre o seu papel na política também. Bom, Larissa, primeiramente, obrigada. Obrigada, Suzy. Obrigada, Jai, a toda a sua equipe aqui da produção do Papo Reto, né? E eu quero falar, assim, um pouco da minha história. Muitas vezes as pessoas conhecem a Lisdeile delegada de polícia, né? E gostam muito de utilizar isso até nos meios políticos, porque eu sou uma mulher política. Então, a palavra delegada vem antes da mulher delegada, né, da mulher política. Então, eu quero deixar a mulher, a minha função profissional, e mostrar que existe uma mulher por detrás disso, né? Que existe uma mulher que é intelectualizada, que tem potencialidade de governar uma cidade, que tem potencialidade de administrar. Então, a gente é muito invisibilizada no quesito ser mulher e com condição de ser uma prefeita, de ser uma vereadora, de ser uma deputada, de ocupar esses espaços. Muitas vezes eles denominam a gente como delegada e não denomina a Lisdeile. De fato, né, a minha carreira, uma das minhas carreiras profissionais é a Polícia Civil. Eu exerço essa função há mais de 20 anos. Talvez é por isso que as pessoas me conhecem no serviço público nessa função. Mas, para além disso aí, eu sou docente no curso de Direito de uma rede particular de ensino superior por mais de 10 anos. Sou pesquisadora, doutoranda em políticas públicas e cidadania, né? Tenho 4 especializações em mestrado, sempre pesquisei políticas públicas. Então, eu, Larissa e Suzy, sou uma mulher política acadêmica. Sim. E fiquei por muito tempo na minha vida aguardando um momento propício, às vezes por nos invisibilizar e por dificuldade de sair, mas eu fiquei o tempo todo. Então, eu formei na academia para ser política. Sim. Então, eu tenho 4 especializações e doutorado para ser política. Eu passei a vida inteira preparando. Até um dia que eu falei, pai, eu vou agora assumir a minha função partidária, né? Eu vou me lançar candidata a deputada federal, como eu fui nas últimas eleições, e hoje eu presido um partido político. Meu pai falou assim, eu não sei por que você está pedindo permissão, né? Ver a história do patriarcado, e eu não sei por que você não fez isso até hoje, né? Porque você é uma pessoa que foi formada na academia por mais de 20 anos
para ser uma política. Vai Então, embora. como muitas pessoas falam, até na cidade de Itabuna, né, que faltam pessoas capacitadas. Na verdade, falta, então, conhecer quem são as pessoas capacitadas. E, às vezes, as pessoas esperam de um lado, que eu vou dizer assim, né, tradicional, só o homem, né, aquele perfil tradicional, mas não analisa a pessoa, a capacidade, né? Exatamente, Suzy. A gente é tida dentro da política, quando entra para o cenário, né, já como eleita, ela vai ser boa para uma área da assistência social. Ela vai ser boa na educação. Não, eu sou boa no fisco, eu sou boa no fiscal, eu sou boa no tributário, eu sou boa no orçamento, eu sou boa para fazer políticas públicas de saneamento básico, eu sou boa para fazer políticas públicas para as mulheres. Eu sou boa para elaborar um projeto, um plano diretor. Eu sou boa para olhar a mobilidade e acessibilidade de uma cidade. Eu sou boa apenas para aquelas pastas políticas que são inerentes ao cuidado. Você vê que a reprodução do patriarcado sendo reproduzida nos espaços políticos. Sim, e como todo esse conhecimento, né? Eu gostaria até de pedir uma análise para você nos dar, a todos os espectadores, sobre o histórico de mulheres na política de Itabuna. Por que você acha que não tem... A gente vê poucas, né, até vereadoras, muito menos candidatas à prefeitura, né? Então, como você analisa? Por que não se chega lá? É a própria história, não vou dizer que essa história é apenas inerente a esse território do sul da Bahia. Sim. Né? É inerente à própria história do papel de gênero da mulher. E isso reproduz nos espaços públicos, né? Aqui é uma terra que ainda tem uma política muito patriarcal, coronelista e clientelista. São um tipo de políticas, né, de meios políticos que a mulher não está inserida, ela não tem papel dentro de uma política coronelista, de uma política clientelista ou de uma política patrimonialista. Porque todos esses três ambientes visam a mulher no ambiente do recato, no ambiente privado, no espaço fechado. Então, a gente tem a mulher política, a política agrapiúna, ela tem essa dificuldade de inserir as mulheres. Por quê? Porque a sociedade aqui não é algo que é restrito a esse ambiente, mas a política, ela sempre vê você vê pelos blogs, pelas enquetes, o discurso, o sócio-discurso de que aquele papel ali foi construído para o homem, que é um espaço masculino. Então, uma falha de produção. É uma falha técnica. Então, ali se vê apenas, né, na representação social que reproduz uma representação doméstica, sempre faz a leitura de um homem naquele espaço. Então, já existe isso no sociocultural, que a sociedade somente... Desde a casa dela, que ela vê a figura do pai, o patrão geralmente é um homem. Cargo de né? liderança, né? Então, pelo fato do cognitivo social já ser construído no papel de homem, as próprias mulheres não conseguem ainda perceber que mulheres podem estar ali. Por isso que a gente vem fazendo um trabalho, Suzy e Larissa, um trabalho enorme para desconstruir. A gente enfrenta muitas dificuldades com a própria imprensa local, que quer reafirmar, que quer enfatizar. Não tem chance, não tem... não parece... Já lança uma manchete já nunca foi tendenciosa. eleita. Quando diz isso, nunca foi eleita, você votaria uma mulher para ser prefeita? Então, tudo isso Quando a pergunta deveria ser, você votaria numa pessoa desqualificada para o cargo, né? Eu acho que essa era a pergunta que levasse a análise, as pessoas a pensar quem realmente ela tem que colocar lá.
né? Independente do gênero, né? Não deveria se questionar o gênero por ser mulher. É como se a gente tivesse que o tempo todo reafirmar a nossa capacidade, a nossa competência, né? Eu sou capaz, eu sou competente. E aí, imagine, uma mulher que já se preparou para isso, né? Para poder entrar no campo de batalha, porque é praticamente um campo de batalha, né? Se colocar, chegar lá. Eu costumo dizer, chegar já é muito difícil, permanecer é uma missão. Porque muitas mulheres acabam desistindo mesmo, porque a resistência é muito grande, não há uma abertura para a mulher na política. É como a doutora explicou, é um espaço que teoricamente seria masculinizado, né? Para homens, homens sabem fazer política, mulher não, né? Então a gente vem de uma estrutura patriarcal, né? E até esses preconceitos estão enrustidos em pequenas pesquisas, né? Vamos fazer umas com uma pesquisas. Pergunta já com tendência a levar Isso, exatamente. aquela análise, né? E aí é o que Suzy falou aqui. O que deveria ser questionado é a capacidade, a competência para gerir, né, uma prefeitura. E não necessariamente o gênero, se é uma mulher ou se é um homem. Então, atualmente, hoje a gente percebe que tem essa dificuldade, né? E a gente percebe que até para a mulher permanecer, né, como a doutora falou bem assim, hoje me vem como uma delegada, Liz dele, mas esquece que existe a pessoa, existe alguém que com ideias, com ideais diferentes, né, daquilo que a própria profissão propõe para ela. Então, assim, quando a gente vê que estão tentando estereotipar a mulher dentro da política, porque, como ela falou, ela já chegou já sinalizando isso e é importante. A mulher até consegue chegar lá, mas quando ela chega, ainda assim quer limitar o espaço que ela vai poder atuar. Então, assim, você vai poder atuar na Secretaria de Assistência Social. Nossa, ela é ótima para aquilo. Ou educação, né? Sempre os mesmos cargos, como a doutora se também falou, a mulher não colocou. tivesse a capacidade de se autoavaliar. Não é? A gente está sempre sendo avaliada, a gente está sempre sendo quantificada, né? Não, a gente precisa de X mulheres aqui para atuar dessa forma. E, na verdade, quando as pessoas veem uma palavra muito na moda, mas ela é muito ampla, quando a gente fala empoderamento feminino, a gente está falando da capacidade da mulher também de se autoavaliar, conhecer as suas competências, né? De saber os seus espaços. Quem determina o espaço que cada um vai ocupar não é o outro que delimita isso para você. É você, de acordo com o seu preparo, de acordo com aquilo que você tem para apresentar, para colaborar. Então, assim, a doutora está agora se propondo na política. Então, ela já sabe, ela tem um planejamento do que ela pode atuar, qual é a contribuição que ela vai dar. Não precisa que terceiros venham e digam, nossa, você é muito boa para atuar em determinada área. Né, necessariamente. O que ela precisa é de pessoas que abram portas e digam para ela, olha, onde você quiser entrar, não vai haver resistência. Não vai haver dificuldade. A gente está aqui para facilitar, para viabilizar. É isso que a mulher precisa, né? No caso dela agora, se lançando como candidata, né? Pré-candidata, ela precisa disso e não de pessoas que a questionem, né? O seu intuito na política, suas capacidades. Ela precisa de gente que se disponha a abrir portas e dizer, não, olha, estamos aqui para dar esse espaço que é seu de direito de forma igualitária, sem necessariamente haver uma disparidade por ser homem ou por ser mulher. Exatamente. Eu mesma me surpreendi até, né, vendo o currículo da doutora Liz Day antes de entrar no ar, né? E falei assim, dentre os candidatos, né, que têm lá suas potencialidades por experiência, eu vi assim, na forma de conhecimento técnico, de preparo, me surpreendeu, né? E eu falei, como é que eu não vi antes? E aí a gente estava conversando até antes de entrar no ar com a doutora, que ela bem colocou assim que a própria imprensa acaba abafando. No caso, hoje a gente tem a opção da internet, como vocês, como equipe, né, fariam um planejamento para que isso chegue às pessoas? Porque muitas delas não estão nem sabendo, assim como eu me surpreendi. Eu tenho certeza que você aí do outro lado e outras pessoas vão se surpreender, né, que tem pessoas capacitadas, sim, e a gente não está chegando a gente. Como seria esse plano para chegar até as pessoas? Suzy, a gente tem, né, a gente está aqui com uma equipe, né, Maria Gorete também faz parte dessa equipe, nós estamos ali nos bastidores com Eninildo e Max Leno, a gente se reúne diversas vezes e faz um planejamento, porque a gente lida diariamente com as narrativas, né,
da mulher pré-candidata à prefeitura da cidade de Itabuna, né? Que não é diferente de outras mulheres no Brasil afora e até daquelas que foram candidatas a governo do estado e a Sim. própria Dilma Rousseff, que foi eleita presidenta da República, a primeira mulher presidenta da República. É sempre um discurso para tentar nos remeter ao papel de origem, que o seu lugar não é este ambiente, que o seu lugar é no ambiente privado. Os espaços políticos são hegemonicamente ocupados por homens. Então, há todas umas narrativas, a gente vê pelos títulos dos blogs, pelas enquetes, né, que há um processo de neutralização da voz feminina. Porque quando se tenta silenciar a voz da Liz Daly como pré-candidata, estão tentando silenciar diversas vozes que estão atrás de mim que desejam ter uma mulher como representante. Como um dono de blog aí coloca assim, tem candidatos que não vão ter viabilidade. Então, ele já é um profeta, né? Ele já aposta que aquela determinada candidatura já está condenada ao insucesso. E o que você está fazendo aí? Desista desse negócio, não perca tempo e vai fazer outra coisa melhor na sua vida, né? Aprender Até receita porque... de bolo, alguma Sim. coisa desse tipo, que é algo que eu não sei fazer bem. Até Eu porque sei- hoje Mas eu que a acho... maioria acha que combina com a gente. E o que eu sei fazer bem, Sim. para decepção de muitos, é política. Até porque hoje, né, eu falo assim que o cenário da política em todo o Brasil, ela está surpreendendo, porque assim, eu falo que o cidadão brasileiro, antes de ser eleitor, né, ele está mais consciente que ele paga impostos e ele precisa ter um retorno. Ele está mais consciente de cada cargo, não tanto quanto ainda poderia estar, mas ele está começando a tomar uma consciência maior do que tempos Sim. atrás. E isso não tem muito tempo, são poucos anos, né? Eu posso dizer. Então, assim, é uma conscientização que está surpreendendo nas eleições, né? A gente tem visto nos últimos anos que, às vezes, não se aposta em determinado candidato, quando vê, ele chega lá, né? Inclusive, Suzy, falando sobre isso, eu estava observando, né, assim, a minha avaliação particular. Eu acredito, Itabuna ele tem um cenário diferenciado, né, em relação à política. O cenário da gente é inconstante muito em relação às outras cidades aqui circunvizinhas. Mas eu acredito que a imprensa, parte da imprensa, para dizer a maioria mesmo, e também os grupos políticos, em sua maioria, estão indo na contramão daquilo que realmente a sociedade está esperando. Então, hoje em dia, o jeito de se fazer política, ainda que tenha sido de forma gradativa, está mudando. A gente percebe isso pelo comportamento nas urnas. Então, assim, os números, a forma que você faz a leitura hoje de números nas urnas é diferente. Eu estava comentando hoje de manhã com um amigo meu, eu falei, olha, antigamente, bem antigamente mesmo aqui em Itabuna, qualquer candidato, doutora, se chegasse em qualquer comunidade, independente da classe social, falava meu povo, minha pova, todo mundo aplaudia e estava ótimo. Hoje mudou. Hoje as pessoas, independente do grau de instrução, ela quer saber o que é que você tem de proposta diferente daquilo que está ali. O que é que você tem de melhor, né? Você é igual, é diferente? Então me fale por que você é diferente. Né? Então, assim, ainda tem parte da imprensa e grupos políticos, independente dos partidos, né? Eu estou generalizando mesmo nessa questão, ainda não estão acompanhando a leitura pública. E Sim. pública a gente está falando do público eleitorado, daquele que conta o votinho na urna. Então, assim, hoje em dia não dá mais para a gente fazer a política só no oba-oba, só nas promessas, né? A gente tem que falar da realidade, daquilo que é possível. Porque antigamente se contava um conto e aí se ganhava o voto. Hoje em dia não funciona mais isso. Então, assim, questionar o papel da mulher, né? Ela tem ou não capacidade, para as pessoas não é isso que vai fazer diferença. Ela quer ouvir. Perfeito. Ela não quer saber se a Liz Daly foi delegada, tem condição de chegar ou não. Não é esse o questionamento do eleitor. O eleitor não está preocupado necessariamente com pesquisa. Pesquisa, gente, é uma ferramenta para grupos políticos. Mas a sociedade em si... Que é respostas dos problemas que estão aí. Quer ouvir o que ela tem para dizer, quer ouvir o que os candidatos querem dizer. Mas hoje a gente percebe claramente também que o objetivo é de calar a voz de quem realmente pode fazer diferente. Eu digo que é intimidar.
né? Eu digo que já são propostas intimidadoras. Logicamente que nem eu, nem Gorete, tem preocupação com isso. A gente analisa esses fatos, analisa esses blogs, analisa essas enquetes para tentar fazer um planejamento até para neutralizar essas falas, né? E como você bem disse, Larissa, de fato, o eleitorado, você tem completa razão. O eleitorado não está muito preocupado com a pesquisa, não está preocupado com o cargo que eu exerço propriamente, pode até olhar, observar, mas não é isso que faz a diferença para ele. Ele quer que a vida dele mude. Sim. E a gente está falando de um município que não muda, né? A gente está falando de prefeituras que sempre reproduz a prefeitura, a gestão anterior. Então, a gente está desde muitas décadas aqui, sendo prefeituras, gestões que vão se sucedendo e que vão reproduzindo sempre as anteriores, né? São gestões que façam alguns serviços públicos, não há uma gestão, vamos dizer, clara de um planejamento, né? A minha gestão, ela vai fazer isto. Não há uma claridade, não há claridade numa meta fiscal, por exemplo, quanto que eu vou gastar e quanto que eu recebo. Não há uma gestão clara com relação a empenho e não há uma gestão clara com relação à receita, né? Não há uma gestão clara de quais são os planejamentos daquele governo. O que aquele governo irá desenvolver no período de 4 anos. A gente vê do começo ao fim, gestões sendo organizadas por redes, através de redes sociais que a gente percebe, né? A população percebe hoje. Nos comentários, hoje a gente tem um termômetro. De um planejamento midiático para movimentar uma opinião pública que possa fazer com que as pessoas votem em determinado candidato para a próxima eleição. Você não verificar grandes estruturas sendo montadas na cidade. A cidade tem educação? Tem. Tem médico? Tem. Tem dentista? Tem. Tem cultura? Quase não tem. Entretanto, você não vê, né, um planejamento de infraestrutura que modifique o cenário dessa cidade e consiga gerar economia, que consiga alterar a renda. Se você for na periferia da cidade, né, nos anéis periféricos da cidade, não tem infraestrutura. Né? Há todo um planejamento de chegar a algum tipo de borra de concreto ou de CBUQ naquele local, sem qualquer uma manilha, sem qualquer um saneamento básico, sem qualquer desenvolvimento que esteja preocupado com a sustentabilidade, sem qualquer planejamento com o plano diretor. Aliás, nós temos uma cidade que o planejamento dela não é obedecido. Né? A gente tem uma cidade que não tem acessibilidade. Nós temos uma cidade que não tem um plano diretor que planeje todo o crescimento urbano, que já é por séculos, né? Por décadas, vamos dizer. É um problema de décadas. Por décadas desordenado. Inclusive, eu já peguei, né, o plano diretor de Itabuna e é meio que um resumo dos principais bairros, né? Que é algo que deveria ser revisto, né? Há muito tempo. Gente vê uma prefeitura hoje que está toda desatualizada do começo ao fim. Do seu código de postura, do seu código tributário, do seu código de planejamento, do seu plano diretor, e que isso não há uma renovação e, principalmente, uma gestão administrativa. Não acompanha, no fim das contas, o próprio crescimento da cidade. Aí eu vou aproveitar, né, que a doutora Lisney está aqui, para entrar justamente numa área que ela domina bem e que Itabuna é uma das cidades mais considerada violenta, né? E já teve aí no topo. Eu acredito que
ela como delegada vai nos explicar muito melhor. Aí é minha piscina. Pois é, vamos entrar na piscina. Aí eu nado. Aí a gente quer mergulhar agora. Um peixe que desliza e desliza bem nisso E aí. justamente especificando aqui, voltando para as mulheres, né? A gente tem visto, inclusive, nas últimas notícias, o quanto tem aumentado até em grau de crueldade, né? A violência contra a mulher. Qual o termômetro que você vê, assim, em referência à cidade? Quais políticas públicas realmente poderiam ser efetivas para minimizar esses impactos? Vamos lá, Suzy. Quando a gente faz um planejamento de políticas públicas criminais, né, a gente tem que olhar por 3 aspectos. Existe a política ouro, prata e bronze. O Brasil, ele é reinante em apostar na política bronze. Ele não trabalha com a ouro e nem com a prata. Ele trabalha com a neutralização de indivíduos. Então, você vai verificar investimentos em viaturas, em armamento, em tecnologias hoje de monitorar seres humanos, né? A tecnologia, o emprego da política de enfrentamento, que muita gente utiliza a palavra combate, Sim. né? Que nunca saiu do nosso coloquial, do nosso, né? E a gente não investe em seres humanos. Então, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência, eu saí de um plantão policial hoje de manhã, eu lavrei 2 procedimentos de violência doméstica. E Larissa, me chamou muita atenção que a menina que é casada há 8 anos com um indivíduo que bate nela diariamente, casou com essa menina, ela tinha 11 anos. 11 anos. Então, ela convive com esse homem há 8 anos e uma convivência que você verifica ali que não é uma relação de homem e mulher. É uma relação patriarcal. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Subserviência. Total supervisiência. Né? Na hora que a polícia chegou, ela tinha poucos minutos antes, estava brincando na rua de bola. E ele tirou ela da rua, colocou para dentro de casa e passou a agredir. Ela gritou pro vizinho, o vizinho chamou a polícia. Bom, vamos pegar isso como exemplo. Eu fiz a prisão desse homem, né? Diante da legislação, eu Sim. privei a liberdade Sim. deste homem. Para proteger então, a vítima. quer dizer, eu já estou utilizando os instrumentos estatais. Sim. Quais são os instrumentos estatais? A pena privativa de liberdade naquele momento ali. Mas eu já peguei uma relação que perdura. Vamos supor que ele saiu após a audiência de custódia, que é a grande probabilidade que sai. Alterará o cognitivo, a compreensão, a percepção desse homem com relação a essa mulher? Não, com certeza não. Com certeza não. A realidade dessa menina vai mudar? Não. Ela chorava na minha frente, ela dizia assim, Suzy, eu até suporto apanhar, mas eu queria uma vida diferente para o meu filho. É o que toca mais a mulher, justamente olhar o filho nesse momento. Eu falei, olha, eu não quis dar o exemplo do avião, né? Que no avião cai primeiro as máscaras para você socorrer para depois. Não quis porque eu sei que ela não viajou nunca de avião. Falei, tentei explicar para ela que primeiro ela precisa se salvar para depois salvar o filho. Naquela noite ali, eu já fiz um contato com a assistência social para que seja dado benefícios para aquela mulher. Por quê? O que essa menina precisa? Aí a gente vai verificar onde o município tem que atuar para a prevenção da política pública. Porque a gente vê na época de eleição, tem que aumentar a carceragem, tem que aumentar a pena privativa de liberdade. Não é um problema muito mais complexo, né? Não é esse instrumento que é o principal, esse é o bronze. Eu tenho que trabalhar com ouro. Qual é o ouro? É promover essa menina desde a tenra idade, desde criança, para que ela cresça empoderada, para que ela cresça autodeterminada, para que ela tenha condições, porque se ela tivesse condições, ela diz, para onde eu vou? Eu não tenho um pai, meu pai morreu, minha mãe não conversa comigo há anos, não sei onde mora, eu tenho um padrasto, mas a minha madrasta não me quer. Então, qual é o meu destino?
Então, eu fiquei ali pedindo medidas protetivas, que hoje tem pagamento de salário, de um aluguel para essas mulheres que são vítimas de violência. Elenquei vários pedidos naquela madrugada ali, direcionada a um juiz que já tomou acesso a essas medidas. Isso tudo, eu falei, aproveita que ele está preso, vai lá correndo amanhã na assistência social, não fala nada, pega os seus documentos todos e requer ali um pedido. Aí entrei em contato com a assistente social, pedi uma ajuda naquele caso. Então, são políticas públicas que uma vez, né, a gente ocupando a administração municipal, eu sei que eu tenho que promover a economia e, acima de tudo, a educação de mulheres para que ela cresça com qualidade de educação. Que a sociedade, eu vou dar um parênteses. Que não é escolas, como a Sim. gente está vendo aqui em Itabuna, escola que o telhado está caindo. Escolas que ficaram fechadas para uma administração de requalificação. A gente não quer administração de requalificação. A gente quer administração de criação de escolas com qualidades e o aumento delas para colocar toda essa demanda que está fora. Sabe o que a gente vai observando também? Aí eu ouvindo ela falar, né, sobre a questão da políticas públicas, Margarete. Eu fiquei observando, assim, como que nos detalhes, assim, eu tentando aqui me recordar de campanhas, né, que a gente já teve aqui em Itabuna, e os candidatos, eles não falam de políticas públicas para mulheres. Sim. E Inclusive, é interessante isso, como ela mesma mencionou, né? Porque, assim, fala-se muito do agressor, né? Fala-se o protagonismo é muito do agressor. Até um ponto que eu quero colocar, muito importante até para passar para as outras mulheres, né? Que muitas vezes a sociedade fala, tá lá porque gosta, tá passando por isso porque gosta. Mas muitas vezes ela tem um filho, tem a questão de ameaças também. Porque né? envolve não só ela, mas a família. Envolve isso que eu ia o falar filho. agora. Não é só a E não tem dependência um suporte. financeira, mas a dependência emocional. Então, a doutora mencionou ali, né? Essa mulher, ela precisa, depois da agressão, já ocorreu o fato, ela vai precisar de uma estrutura para poder tentar se reerguer. E aí a estrutura não é somente financeira, né? Mas aqui em Itabuna, como em outras localidades, a gente poderia ter um centro de apoio, né, psicológico, que pudesse dar condições a essa mulher a tomar uma nova consciência da sua própria realidade. Porque muitas acreditam nisso que a doutora mencionou aí, é o que eu tenho para mim. Foi assim com minha avó, foi assim com a minha mãe, comigo por que seria diferente? Não é isso? Então a gente não vê esse tipo de debate, a gente não vê assim, poxa, o que poderia ser feito ainda na infância, porque a gente sabe que a questão da violência contra a mulher também é um problema de estrutura social. Sim. Né? A gente está falando de famílias desestruturadas, a gente não está falando somente... E aí as pessoas não estamos associando também somente a questão social do pobre, porque a gente também vê casos de agressões em classes mais altas em relação à vida financeira, sim, né? A gente vê mulheres que são empresárias e que sofrem tipo de violência Teve até doméstica. um caso famoso envolvendo uma promotora, né? Então, assim, com Isso. conhecimento de lei, de tudo, mas é o que eu falo, assim, é muito mais complexo. Muito mais. Muito Porque, mais assim, eu falo de complexo. conhecendo de dentro para fora, né? O que a sociedade te impõe. Não, você tá aí porque você gosta e não dá a oportunidade dela conseguir sair dali com o filho, que muitas vezes ela está olhando o filho, às vezes ameaça a mãe dela, ameaça o filho, ameaça retirar guarda e ela não tem condição financeira. Então, envolve muita coisa que não é só uma decisão, vou denunciar e vai ficar tudo certo. Não, é uma coisa muito mais complexa, como a doutora colocou, necessita de políticas públicas para realmente resolver a raiz do problema, vamos dizer assim, né? E o que a gente questiona é quais são as ferramentas de governo em apoio a esta mulher, né? Porque ela precisa retornar para a vida social dignamente, né? Então, hoje, o que é que a gente vê? Eu estava falando esses dias com um amigo meu, nossa, a gente não fala de empreendedorismo feminino, porque o empreendedorismo feminino, ele também dá condições da mulher se autoafirmar na sociedade financeiramente. Não é? Então, assim, são várias estruturas. É como um prédio que precisa, né, dos seus pilares para se sustentar. Então, a gente sabe que não é só uma coisa. A gente sabe que não é só o papel da delegada, não é só o papel da viatura que vai lá, não é só o papel do vizinho que denuncia, muitas vezes, porque nem essa ação a própria pessoa que é agredida, ela consegue ter em muitos casos, né? Então, assim, é o antes, como a doutora relatou, né, desde a infância,
aí até a adolescência, você construir, né, essa mentalidade nas pessoas. O durante, né, que são as escolhas que cada um se permite fazer também. E o depois, que é a recuperação da pessoa. A pessoa precisa novamente estar apta para dar continuidade. Muitas vezes tem várias barreiras. Ela tem um filho. Eu costumo dizer, eu vim do setor privado, e aí eu sempre me questionei sobre isso. Quando eu passei a entrevistar as pessoas, eu sempre fui entrevistada, mas quando eu fui passar a ser gestora, eu sempre observei isso, que os gestores, eles questionam. Então, Lisdele, eu estou observando aqui no seu currículo que você é casada, tem um filho. Se seu filho adoecer, com quem fica seu filho? Essa é uma pergunta muito comum. Para mulheres. Na entrevista você não pra mulheres. vê nenhum tipo de pergunta com esse viés para os homens. Sim. Estou vindo aqui observando, seu João, que o senhor tem um filho. Caso seu filho adoeça numa situação dessa, com quem fica seu filho? Né? Então, assim, são perguntas, a mulher passa por uma entrevista que, na verdade... a mulher já é responsabilizada exclusivamente, só não ela, é uma entrevista pelo simplesmente filho. Profissional, mas é pessoal, né? Você é casada, tem filhos, quantos filhos? Quem é que lhe auxilia, não é? Nesse sentido. Então, a gente percebe que existem ainda muitas barreiras, não é? E independente se você é questionada sobre a sua capacidade ou não, o importante é que você não desista, é que você vá pelo viés do preparo. E falando do empreendedorismo feminino, muitas mulheres deixam justamente de conseguir trabalhar. Foi meu caso, eu tive que ser empreendedora porque eu não tinha a opção de empresa que ajustasse, né, os horários com os cuidados, no caso com minha filha. E assim muitas mães, né, acabam empreendendo, se tornando autônomas, MEI, porque não tem, né, oportunidade no mercado de trabalho. Isso, informalidade, que é mais comum. E acaba atuando assim, né? Suzy, Larissa, vocês mencionaram um fator importante aí, que é a renda feminina. Né? A renda feminina que tem que driblar o comércio, né? Tem que driblar a própria escolha no mercado de trabalho, né? Você é mulher, então você tem filhos, você pode engravidar, né? E a dificuldade desta mulher intelectualizar para que, mesmo ela considerando as intelectualizadas, ainda tem que driblar esse preconceito, essa dificuldade, né? Então, uma cidade, uma gestão municipal que não desenvolve políticas adequadas para as mulheres da sua cidade, considerando essa mulher já na infância, na maternidade, né? Não considera, não tem as creches para essa mulher ir para uma escola à noite, porque ela trabalha de dia, as creches à noite estão fechadas e as de dia, quando tem, estão também com vagas limitadas. Se você não promove essa mulher na isenção do mercado, a cidade não tem renda. Se a cidade não tem renda, ela não cumpre requisitos para investimentos. Porque quando uma empresa ela faz diagnósticos, uma indústria ela faz diagnóstico para vir para uma determinada cidade, ela não verifica aspectos apenas naturais, se tem água, se tem sol, né, se tem infraestrutura, né, que já é um quesito aqui que a gente já deixa muito a desejar, mas ela também olha a qualidade da sua população. Sim. Ela olha a qualidade da sua população e olha a sua renda. Qual é a renda per capita para abrir aqui um grande shopping center? Qual é a renda per capita para se vender aqui um determinado empreendimento? Não, a renda lá daquela população é a renda baixa. Né? E se nós não temos políticas que formam pessoas, se a gente tem hoje muitas escolas municipais fechadas e com condições muito difíceis para exercer educação, isso vai refletir no crescimento econômico dessa cidade. Sim. Porque essa cidade ela não tem uma população, ela não tem uma mão de obra qualificada. Agora você vai perguntar, a cidade inteira é homem? Inclusive, isso é uma pesquisa que Itabuna tem mais mulheres que homens, né? Pois é. E não tem trabalhos específicos, né, de políticas públicas, né, da gestão municipal voltada... Tem uma secretaria de mulheres.
Não tem nem Secretaria de Você Mulheres. pode até dizer que você participou do último plano de governo, né, que não foi executado. Como foi essa experiência? Então, eu sou Maria Gorete, sou muito popularmente conhecida como Gó. Sou advogada, militante na minha área, também sou professora, também tenho uma carreira acadêmica forjada para as políticas públicas e para a política, tenho 2 especializações. E antes de ser essa Maria Gorete que está se apresentando aqui, eu sou filha de Alzira Cristina, uma mãe solo, uma mulher que veio da periferia e que me criou e criou mais 5 filhos na periferia. Uma periferia que não tinha água e nem esgoto. E essa mulher juntou-se a outras mulheres e aos vizinhos e puxou a energia a gato até a Coelba ir lá, a prefeitura ir lá e instalar energia legal para nós. Eu sou uma das primeiras mulheres, meninas, a entrar na universidade pública do meu bairro. Então, eu me considero uma mulher política desde sempre, desde pequena. Mas nunca fui vista como uma mulher política partidária. Então, agora eu estou me permitindo, eu estou ousando, juntamente com os nossos colegas, com a nossa coordenação, a tentar mudar mesmo. Por quê? Aí eu respondo a você como foi a experiência. Porque a minha experiência enquanto coautora do plano de governo foi no intuito de mudar a realidade de Itabuna. Então, nosso plano de governo ele foi feito muito bem estabilizado, plano de governo para o prefeito atual. Ele foi aprovado pelo TSE e todas essas demandas que aqui foram abordadas pela pré-candidata Ligeire Nobre estão neste plano de governo. Ambiente de negócios, tudo que ela falou aqui sobre a estrutura para empresas virem para cá, para instalar um shopping center, para abrir portas de emprego, mercado de emprego, estão dentro lá do módulo ambiente de negócios que nós planejamos. Mas esse projeto nunca foi para frente. Pelo contrário, nós fizemos um estudo e colocamos nesse processo educação de qualidade. E, mais uma vez, eu ressalto, foi colocado aqui que tem escolas ainda fechadas e escolas com telhados caindo. Então, esse plano de governo, eu falo com muito orgulho, ele foi muito bem elaborado. Que, se fosse posto em prática, realmente, a gente teria uma cidade melhor. Diferente. Para além disso tudo, nós temos uma lei aprovada aqui nessa cidade. Porque o nosso foco... As pessoas nos olham muito como pessoas que trabalham só, como se fosse só, né? Em defesa da mulher. Mas é porque nós somos protagonistas, nós somos maioria aqui na cidade e nós não ocupamos os nossos espaços. Então, nós temos uma lei aprovada, Lei 3 de 2021, que foi elaborada, também sou uma das coautoras. Foi aprovada na Câmara pelo vereador Israel Cardoso. E aí temos um outro projeto de políticas públicas, todas voltadas para a mulher e para a construção dessa sociedade, para mexer na estrutura dessa sociedade itabunense. Então, estarmos aqui dando a cara a tapa, né? Porque a gente está dando a cara a tapa, sendo colocadas como eventos, como surpresas no cenário. Você votaria? É ofensiva demais. É muito mais do que ofensivo. É crime, é uma violência mesmo. É porque ela abre a porta para a violência. Sim. Porque nós estamos fazendo política desde sempre. Desde sempre, nunca fomos reconhecidos. E no momento que a gente abre a boca, que a gente se joga mesmo, que a gente ousa enfrentar os grandes, os coronéis, enfrentar os que têm o poder, eles nos tentam inviabilizar ainda mais e nos intimidar. E nós não estamos aqui para recuar. Será que a cidade sabe, Maria Gorete, que amanhã vai tramitar na Câmara Municipal de Itabuna um projeto de lei que foi escrito por mim, por você, por Andréia Peixoto e por Viviane Leite? Será que a cidade anunciou isso? Com certeza não. Com certeza não. Nem sequer fomos convidadas
para compor a bancada de um projeto de lei que foi executado, cunhado por nós. Está lá entrante, entrou para aprovação amanhã. Entrou na pauta. A dura apenas, mas entrou porque a gente tem uma vereadora mulher com sensibilidade, a vereadora Vilma Assi, mas é um projeto de lei. Um projeto de lei que foi feito por nós. Né? Eu posso até mencionar o que é esse projeto de lei, que ele é voltado para as mulheres, né? Para que todo estabelecimento que tenha, né, todo estabelecimento, bares, teatros, shoppings, locais públicos, academias de ginásticas, supermercados, têm uma placa informando os números dos DISC e um protocolo de procurar ajuda a um funcionário. Nós temos diversos estabelecimentos aqui, academias, bares, restaurante, que têm violência sexual contra a mulher, e a mulher, depois de sofrer uma violência num ambiente desse, numa boate, você acha que ela vai sair gritando no bar, passaram a mão em mim, me estupraram? Não! Isso ofende diretamente a intimidade daquela mulher, ofende diretamente a sua privacidade. E diante de uma violência dessa, você acha que ela sai gritando como se tivesse tirado o celular do bolso dela? Claro que não. E aquele estabelecimento ali, ele tem que ter essa placa, de acordo com o nosso projeto de lei, e aqueles funcionários ali a ter um protocolo de atendimento e uma cadeia de custódia, que a gente chama na polícia, para preservar roupa, vestimento, material genético, encaminhamento para um serviço médico, psicológico naquele ambiente ali, também levar ela para todos esses atendimentos, e o policial. Nós tivemos o caso de um jogador que foi condenado em outro país justamente porque aquele bar tinha um atendimento, um protocolo previsto para um tipo de violência em ambientes públicos, né? Públicos. Então, e não foi fácil, né? A gente passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve vereador, mais uma plaqueta na parede para cobrar ainda porque vai ter que instalar para cobrar do nosso comerciante. Mais uma plaqueta. A gente olha assim, nossa, né? Não compreendeu nem o intelectual da gente é preterido. Preterido. A necessidade da população é preterida, porque uma vez que uma mulher ela para depois não sair os recortes por aí dizendo que a nossa proposta é esse só é bem irônico mesmo, só em favor da mulher, mas a mulher é a estrutura da casa, é a estrutura da sociedade. Então, quando uma mulher é violentada, quando você vê uma autoridade, um representante do povo dizer mais uma plaqueta, ele ali está ofendendo e retirando direitos de uma mãe, dos filhos daquela mãe, entendeu? Do agressor, que precisa de uma restauração, né? Que tem alguns que ainda têm salvação, entendeu? Então, não é só mais uma plaqueta. A segurança move a segurança da sociedade inteira. E até a questão entendeu? Que a gente falou esses dias aqui, né? E até em Jai Papo Reto, de que muitos vereadores às vezes não sabem nem no que está voltando, né? Então, ele não compreendeu a dimensão, né, da importância desse trabalho, porque muitas vezes, para pedir ajuda, a mulher não se sente à vontade, porque não tem nenhum sinal que ela pode pedir ajuda. A pessoa também que vai receber não vai saber como agir, não sabe o que fazer, né, dali. Às vezes só consola, porque não sabe o que fazer, Quando passou, orienta. mas na maioria das vezes revitimiza, isso. né? Você disse algo muito importante, Suzy. As políticas públicas, elas, quando são elaboradas, elas têm que ver quais são os fenômenos que são mobilizados para alcançar um determinado objetivo. E a maioria dos projetos legislativos, eles não têm nenhum lastro científico, não tem lastro de ciência. Aqui a gente tem 2 universidades, acho que 3 faculdades, né? E não há nenhum consórcio, não há uma junção de esforços, não se comunica
com a ciência tão bem desenvolvida pelas universidades aqui. Então, não adianta, você vai desperdiçar aquele dinheiro público, às vezes você vai afirmar aquela violência, Sim. você vai afirmar aquela desigualdade social, porque você vê, eu vou considerar uma política pública para as mulheres de empreendedorismo. Não, mas eu vou fazer o artesanato, porque ela só sabe fazer artesanato. Sim. Então, para mobilizar aquela mulher ali dentro do ambiente doméstico. Então, você tem que saber mobilizar quais são os fenômenos, estudar, porque política pública não é assim, escovar dente, fazer de qualquer jeito, eu vou lá alcançar o objetivo. Primeiro, Verdade. existem etapas, primeiro você tem que ter um estudo científico, Sim. qual é o objetivo que você quer alcançar, qual é a agenda que você vai eleger, quais são as propostas, tem que ter monitoramento da execução, tem que ver o resultado, tem que ver os ajustes. Então, há etapas a serem cumpridas. E muitas vezes projetos de lei são feitos para se reeleger Sim. e muitas vezes para alcançar benefícios políticos e econômicos de determinados grupos. E a sociedade em si, ela não é levada em consideração o desenvolvimento humano. Aí a gente tem que procurar quais são os Sim. índices. Os índices de desenvolvimento humano e educacional. Vai ver qual é o índice educacional da cidade de Itabuna. É um dos piores, né? Diz que melhorou, mas quando a gente vê na prática, você senta com o aluno, né? E vai conversar, ele mal sabe escrever. Falo escrever, compreender, escrever corretamente, né? Que é o básico. Uma frase completa, compreensível. Desenvolver um raciocínio lógico, né? Dentro daquele texto. Então, assim, a gente vê que, como saiu pesquisas a nível Brasil, a nível mundial, aliás, né? Que o brasileiro está num dos piores rankings de leitura e compreensão textual. E a gente muitas vezes não tem noção, a maior parte das pessoas, né? Não tem noção da gravidade disso. Como é importante você compreender. Textual não é só o texto em si, né? É o que você fala, até a linguagem corporal, né? Textual é o conjunto todo. E aí, quando você não compreende, como é que você vai lidar? Como é que você vai se sair de situações? Como é que você vai se desenvolver em todas as áreas? Isso que a doutora falou, assim, realmente. As políticas públicas não são baseadas a nível Brasil, né, também, em pesquisas. E aqui na região mesmo, a gente tem uma universidade pública que é uma das melhores da América Latina em pesquisa. Eu fiz parte dela, né? Estudei na UESC, inclusive, e sei que ali se enfatiza muito a pesquisa, mas muitas vezes esquece que ela está ali também para servir a sociedade. E a sociedade, vamos descobrir, né, o que realmente está acontecendo, quais são as reais demandas, quais são os potenciais. Dar, né, para a sociedade. Aí muitas vezes em algumas áreas se concentra só no cacau, né, só naquelas coisas E tradicionais. mesmo a política do cacau, as políticas municipais não conversam com a ciência daqui. Sim. Não conversam com as pesquisas tão desenvolvidas. Eu tenho 2 especializações na UESC, em gestão pública e em planejamento de cidade. Eu fiz 2 especializações lá. Nós elaboramos diversos projetos enquanto eu estava ali estudando políticas públicas naquela universidade. Projetos esses que nunca foram aproveitados pela gestão pública. A gente fato. é porque é usada, vai lá e protocola, né? Eu estive consultora da Secretaria de Indústria e Comércio na gestão de Ricardo Xavier e nós construímos um plano de ações para a cidade, com foco em que? Na regularização dos informais, porque nós temos muito esse problema, esse embate entre os comerciários e os comerciantes e os informais. Então, nós fizemos um plano de ações para isso. Esse plano foi aprovado pelo vereador, foi aprovado por toda a sua, né, comissão ali, mas não foi posto em prática, porque chegou em determinada pessoa e foi barrado. Então, tem uma cláusula de barreira para determinado projeto passar. Então, nós fizemos todo um plano de ações para uma Secretaria de Indústria e Comércio, ligada à Secretaria de Planejamento, ligada à Secretaria de Trânsito, Comércio e Trânsito, ligada à Secretaria de Combate à Violência, que mudou, né, o nome,
e ligada a uma outra secretaria que envolve a fiscalização, porque não fica mais com a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, tivemos todo esse trabalho intelectual, apresentamos, foi aprovado, e não é um projeto qualquer, não é um plano de ação qualquer, foram planos factíveis. Sentamos várias vezes com vários secretários, com a secretária do Planejamento, foram várias vezes, não foi uma vez só. Chamamos o presidente da ACI, presidente da CDL, convocamos o sindicato dos informais, dos camelôs. Então, nós construímos esse plano de ação justamente para a gente dar um boom Sim. nessa cidade, tirar as pessoas da informalidade, tirar as pessoas da rua, porque nem todas as pessoas que estão ali na rua são pessoas que estão viciadas em drogas, são pessoas em situação de rua por causa das drogas, mas são famílias inteiras que não têm onde morar, porque não trabalham, porque não tem... Aqui não tem emprego para ninguém. Não tem inclusive para emprego os pra jovens, ninguém. né? Eu quero até entrar nesse ponto, né? Muitos jovens que se formam, a gente tem aqui um polo universitário Itabuna hoje, né? Tanto de faculdade pública, quando privada, principalmente privada, cresceu muito na cidade de Itabuna, atendendo todo o entorno e até fora. Só que, quando eles saem, não tem emprego. Então, eles vão para fora. Inclusive, saiu outra pesquisa recente. Fuga de cérebros, Sim. né? Suzy, você tocou num outro ponto muito importante. A cidade de Itabuna, ela tem 2 PIBs. A prestação de serviços e o próprio polo universitário, né? A gente sabe que recebemos caravanas diariamente de diversos municípios, aqui 20, 30, 40 ônibus, né? Às vezes até mais, eu não tenho esse quantitativo aqui para me arriscar, mas eu sei que a gente recebe, eu sou professora universitária. Em vez de perto, né? Eu peço para levantar a mão quem é de fora, 80% da sala é dos municípios, de 20 municípios que estão no entorno aqui. Então, para essa demanda, eu tenho que ter instrumentos públicos para esta demanda de pessoas que vêm para cá estudar, que consomem nos nossos bares, nos nossos restaurantes, nas nossas lojas, nos nossos hotéis, que paga aluguel aqui nesse município, né? Que vai na farmácia, que deixa renda aqui no nosso município. Cadê a infraestrutura para a chamada cidade universitária? Que tem que ter vias públicas com ciclovias, que tem que ter praças dotadas com Wi-Fi, os espaços públicos, bibliotecas, espaços culturais que a gente já comemora do Centro de Cultura, Sim. que é uma extensão das universidades, das faculdades. Cadê um planejamento para chamada um polo, que é potencial? Você vai ver Alfenas, outras cidades que são universitárias, Campinas, por exemplo, existe todo um instrumentos públicos de moradia, de infraestrutura, de instrumentos públicos para atender toda essa demanda. E como você bem disse, que depois essa demanda transformará em profissionais para essa cidade e para a região. A gente entrega Sim. todo ano uma demanda enorme de profissionais. Eu já formei 22 semestres de bacharelados em Direito. Quantos profissionais Estão hoje aqui, né? estão aqui, que hoje chega lá, eles ficam assim, doutora, professora, doutora, não sei. Você está vendo ali, ó, 2 ali, que foram meus alunos. Sim, e ficaram. Eu não gosto muito de falar, porque demanda idade, aí me constrange, né? Entendeu? Mas já formei diversas gerações e eles vão embora. Inclusive na área de saúde, né? A gente tem aqui universidades na área de medicina, enfermagem e outras áreas mais específicas, né? E a demanda pela saúde de Itabuna já foi muito boa na área de saúde. Todo mundo diz isso, né? Isso aí não tem pesquisa, mas a população diz. Como é interessante, né? Falar e ser ouvida, né? Eu vou ler daqui a pouquinho os comentários que estão falando a respeito da entrevista, mas minha colega Suzy aqui tocou num ponto que eu estava aqui... Querendo passar. Não, pensando, eu estava aqui me recordando, né? A gente vai ouvindo e vai associando a fatos mesmo que a gente já vivenciou, convive, né? E aí eu estava observando, porque a crítica, o julgamento é muito natural em relação à mulher na sociedade, em vários
âmbitos, mas a gente percebe também um desinteresse por parte do governo em cuidar desta mulher como peça importante da sociedade contribuinte. Por exemplo, né? A gente costuma ter uma mulher com a estrutura financeira precária, né? Geralmente ela vem de uma classe social totalmente desestruturada. E aí, esses dias eu estava observando, eu falei, nossa, eu questionei o papel, né, do agente comunitário, porque eu falei assim, o SUS, ele tem um sistema de cotas, né, bem reduzido, mas que permite a mulher fazer laqueadura, né, dentro de determinados critérios. E aí eu observei, quem são as pessoas que acompanham essas mulheres, né, na área da saúde? Quem são que acompanham essas mulheres com essas estruturas? Existe esse acompanhamento? Porque, assim, o posto de saúde está lá, pintado, reformado, mas tem o médico para atender? Saúde da família, que é o que a gente fala, né? Como que se dá a tratativa da mulher no sentido da prevenção de doenças? Tem os insumos para atender? Exatamente. Então, assim, quanto que se fala de saúde da mulher hoje na cidade, né? O que a gente ouve falar disso, porque tudo é cuidado. E a doutora tocou ali num ponto crucial, e eu concordo com a sua fala, valido perfeitamente, assim. A gente deve começar a se questionar a quem interessa os planos de governo, principalmente em campanha, gente. Quando a gente observar que os candidatos, que a gente fala, né, valendo, campanha valendo, a gente precisa se atentar não o que é prometido, é o que é proposto. Promessa é para santo. Para gente, né, público eleitor, o que interessa é proposta. Então, assim, não adianta você, não, eu vou trazer o sol para mais perto de você. Não, a gente não quer que o sol venha para mais perto. A gente quer saber se o sol vai iluminar todos os dias, porque a gente precisa que funcione todos os dias, né? Então, assim, a gente precisa ter uma nova consciência. O posto de saúde está reformado, com boas estruturas físicas, é uma obrigação, porque ele tem que ser um espaço digno para ser de atendimento. O que a gente precisa é de profissionais que atendam aquela demanda. A problemática é essa, atender a demanda, não é? Então, assim, a doutora também falando, Margarete falando sobre as estruturas das escolas, né? Então, assim, gente, é inadmissível hoje, independente da arrecadação, do PIB, como a doutora estava explicando, você aceitar uma estrutura precária, né? A gente não tem mais cabimento, a gente tem que avançar, as discussões têm que ser além disso, é como melhorar a qualidade de ensino. Uma diferença de ensino particular para o público, tudo bem, é aceitável. Agora, a que nível? Por que o ensino público tem que ser tão precário, a disparidade é enorme da questão do ensino particular, a nível de estrutura. E tudo isso mexe. Eu ouvi uma crítica de uma pessoa falando esses dias, Suzy, sobre os canais, o povo joga mesmo lixo no canal. O povo foi educado, o povo foi orientado. É fácil colocar a culpa no povo, né? Isso, Sim. porque assim... A coleta de lixo está sendo... eu me questiono assim, mas vem cá, aquela população foi orientada onde ela pode dispersar materiais domésticos, eletrodomésticos? Existe alguma estrutura do governo, exatamente, esse recolhimento até, que né? possa recolher eletrodomésticos, né? Existe móveis. a coleta regular de resíduos, né? Isso, não é? Então, assim, aí a gente se questiona, porque assim, cobrar de quem não tem é muito fácil. Mas a gente precisa, e por isso que é tão importante, Suzy falou aqui, da gente entender o papel do vereador, o papel do prefeito, o papel do governador, do senador, do deputado, de a gente entender porque, como a doutora falou, existem interesses políticos. E muitas vezes mesmo, eu concordo com a doutora, na maioria das vezes esses interesses políticos não favorecem o desenvolvimento humano. Essa é a realidade, é a prática. E aí a gente está falando do que é real, realmente, porque a quem interessa educação, né? Quanto mais você educa as pessoas, quanto mais as pessoas têm acesso à informação, mais exigentes elas ficam, mais criteriosas elas também ficam. Com certeza. E a partir do momento em que começa a se questionar não somente o papel da doutora ingressando na política, mas quando tentam calar todas as vozes que vêm diferente do oba-oba político, você, na verdade, está emitindo uma mensagem para a sociedade seguinte: olha, a gente precisa continuar alimentando o sistema. A gente não quer desenvolvimento humano, porque a partir do momento que há o desenvolvimento humano, vai haver o quê? Uma briga de interesses. Os interesses políticos vão ficando para trás. Então, não é vantajoso
Não é vantajoso, doutora, para o sistema ter uma pessoa como a senhora. Eu já sei disso. Então, o que eles puderem fazer, e aí diversas estruturas, estamos falando da estrutura política, da estrutura comercial, da estrutura do empresariado, né? Que a gente sabe também que aqui na nossa região o empresariado fortalece demais as campanhas nesse sentido também, enfraquece uns e fortalece outros, não é isso? Então, a partir do momento em que tenta se calar essas vozes, a mensagem está sendo passada claramente para a senhora. Você não é interessante para a gente, porque pessoas como você vai mudar todo o nosso projeto. Deixa eu fazer uma provocação. Vocês veem mais estabelecimentos públicos ou privados relacionados com saúde e educação na nossa cidade? Hoje eu vejo assim, em educação, questão universitária mais particular, né? Na educação, vamos dizer, fundamental, né? Do 1 ao 2, eu, assim, particularmente, vejo mais particular, né? E as públicas, quando a gente vê, é aquela estrutura, Da né? mesma forma na saúde. Porque são Sim. 2 pilares que rendem, são pilares capitais. Então, não é interessante para o sistema, que você acabou de falar, Larissa, investir nessas áreas. Não é interessante investir em saúde e em educação, porque esses pilares eles vão mudar toda uma estrutura. Entendeu? E uma coisa que você falou do posto de saúde, que eu gostaria rapidinho de mencionar, existem postos de saúde em residências. Eu falo com toda a firmeza, com segurança. Posto do Vila Anália não tem um lugar, não existe em Itabuna um lugar, nem no Vila Anália, um lugar para se construir um posto de saúde. Está dentro de uma casa. Sem nenhuma estrutura para atender as pessoas. Entendeu? Então, as pessoas procuram a gente e não é culpa das pessoas. Ah, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Não é culpa das pessoas, a barriga está doendo, ela está com fome naquela hora. Mas essas mesmas pessoas que pedem uma cesta básica, que pedem um pedaço de carne, um prato de comida, essas mesmas pessoas chegam e falam assim, arruma um emprego para mim. A gente sabe que essas pessoas não querem mais essa política de assistencialismo. Sim. E uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, rapidinho, estou concluindo mesmo. Não, fique à vontade. Porque eu preciso falar disso. Nós estamos aqui em uma dupla, mas nós somos um corpo. Nós somos um corpo e nós precisamos tentar esclarecer a sociedade itabunense que não é só colocar Lisdeile, uma mulher preparada, a mais preparada dos nomes que estão aí, como prefeita. A gente tem que olhar também para a Câmara, porque Sim. é para lá que vão as contas da Lisdeile para serem Votadas e aprovadas. né? E aí o Tribunal de Contas, que tem poder, capacidade para poder analisar e dizer, ó, isso aqui está errado, aí chega numa Câmara despreparada que diz, não, eu aprovo. Você entende? Eu até fiz um texto recentemente, porque eu sou cronista, eu sou escritora, e me preocupa muito determinadas alianças, né? Em período de eleições. Que as alianças não é condenável no período de eleição, elas são necessárias, são legítimas, né? São junções de esforço. Entretanto, a magnitude de determinadas alianças podem dizer o futuro da nossa cidade. Sim. Se a gente emprega, né, uma força partidária de coligações muito grande em uma determinada aliança, a gente suprime futuramente uma fiscalização. E se não há fiscalização, o dinheiro não é bem empregado. Sim. Diante disso, existem duas palavras que são extremamente importantes e que essa pessoa que está lá no posto de saúde, essa pessoa que está lá pedindo o fechamento do canal, essas pessoas já sabem dessas duas palavras, Larissa: eficácia e eficiência. Elas sabem muito bem que as políticas existem, mas elas não são eficazes e elas não são eficientes, porque não resolvem a vida da nossa população.
A população já sabe que o político, né, vamos dizer assim, passa. Isso até dificulta para nós que temos condições de fazer planejamentos adequados, técnicos, considerando um resultado que será eficiente e eficaz de chegar lá. Olha, nós temos condição. Não, você só passa aqui nesse período. Não tira foto de mim, não, porque eu não quero aparecer em rede social. Né? Então, a população já sabe, isso não engana mais ninguém. Sim. Isso não engana. A tal da rede promocional dos políticos públicos que entra e come o mocofato ali, entendeu? Naquele dia, para se mostrar popular, o pai dos pobres, que quer colocar nós como rainhas do lares, não convence mais. E as urnas têm mostrado isso. Sim. Exatamente. Por mais que queiram dizer não tem viabilidade, não. A mídia já não tem. Nós vamos mostrar que nós temos viabilidade, porque nós temos condições de mostrar que nós temos políticas que ofereçam eficiência, porque a gente não faz de forma qualquer, a gente tem técnica, a gente tem ciência, e a população não quer chegar lá, fazer uma mamografia daqui 6, 7 meses ou um ano, ou fazer um exame papinicolau, um exame ginecológico, daqui 2, 3 anos, que o útero já foi, a mama já foi, né, e a saúde já deixou ela em situação de precariedade ou ela leva até o óbito. Sim. A população quer uma população, quer uma política eficiente, quer uma política eficaz e que traz qualidade de vida para ela e para sua família. Sim. É o cidadão muito mais consciente, né? É. A gente vai trazer agora os comentários, as pessoas estão aqui, né? Principalmente mulheres, né, Larissa? Andréia Peixoto fala, excelente podcast. Liz Day, grande mulher. Italei, uma ótima noite. Cleide diz, o olhar feminino é ignorado nas campanhas. Andréia Peixoto diz, com certeza, doutora Liz Day, concordou com algum ponto aqui, né? Que já passou. Italei fala, viver é um ato político e nós, mulheres, precisamos ocupar todos os espaços. Para nós, a luta é bem mais complexa. Italei fala de novo aqui, e se ela fizer isso ainda, correr o risco de ser culpabilizada pelo que aconteceu. Deve ser com relação a outro ponto que a gente colocou aqui, né? E Andréia Peixoto, isso mesmo, doutora Alice Day, os elogios aqui, né? E podcast Obrigada, muito bom, Andréia todo mundo Peixoto. aqui gostando, principalmente as mulheres se sentindo representadas, Agora, esse né? comentário eu achei interessante sobre o olhar feminino na campanha, né? Porque a doutora estava falando a respeito disso, só parafraseando. É importante demais a gente dar crédito a isso. Então, assim, a gente precisa ficar atento, porque é muito fácil você querer, enquanto mídia e enquanto grupos políticos, querer inviabilizar uma campanha de uma mulher, dizendo que ela não tem chance de chegar lá, mas já tem outros que chegaram e continuam inviabilizados também, porque os números não mentem. Então, nas urnas também já foram rejeitados novamente por essas pessoas, né, pelo público eleitorado. Então, assim, a gente deve muito se questionar nesse sentido. Quando alguém disser bem assim, não, Suzy não tem chance. Mas por que Suzy não tem chance? Né? Em comparação ao quê? A quem? Porque dizer que a doutora Lisdale, vamos supor, né? A doutora Lisdale, muito boa, mas não chega lá porque está chegando agora. Sim. E quem já chegou também não está conseguindo chegar lá. A gente precisa observar isso, não é? Porque fica parecendo, se a gente ficar muito atrelado ao que diz de boca em boca, a gente vai perceber que é como a doutora sinalizou. Você está sempre repetindo os mesmos padrões de gestão. Uhum. E aí não há mudança, né? Não há mudança. E esse olhar feminino que nós temos, ele não é um olhar feminino só para as mulheres. Gente, quando eu falo esse só, ele é entre aspas, porque o só para mulheres não existe. Mulheres é um problema né, de saúde pública mesmo, mas também para o homem. Uhum. A gente precisa de restaurar de justiça restaurativa. Sim. A gente precisa de políticas de saúde para os homens. Quantos homens descobrem que estão com câncer de próstata já no final? Inclusive, estamos em novembro, né? Temos aquela velha, né? Aquele velho machismo estrutural. Sim. Né? E outra coisa que Larissa tocou aqui no assunto, que falou da mulher fazer esterectomia
Gente, quantas vezes no ano a gente engravida? Pode engravidar uma vez no ano. E os homens? O homem, em um dia, pode engravidar 9 mulheres. Por que não pensar na saúde da mulher envolvendo o homem? Você entende? Fazendo uma política para os Sim. homens. Então, quando a gente tem esse olhar feminino, não é um olhar só para nós. Não é um olhar só para fazer... ocupar o nosso lugar, que é de direito justamente e legítimo, fazer a sociedade mas fazer uma funcionar. sociedade igualitária. Isso, é o Entendeu? conversar entre justamente quem faz Exatamente. parte dela, tanto homem como mulher, como crianças, como adolescentes, é o olhar completo, né? Nosso bate-papo está muito bom, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Ai, E que eu pena. espero que voltem, né? Para a gente continuar Com esse bate-papo, porque certeza. aqui muitas mulheres se sentindo representadas e tem muita coisa ainda a dizer. Então, eu gostaria de perguntar, doutora, uma mensagem, o que você diria às pessoas que estão acompanhando, para resumir tudo isso que a gente falou aqui e passar uma mensagem assim, para as pessoas refletirem também. Exatamente. A gente quer mostrar para a população, né? É um período de pré-campanha, ainda nós estamos em planejamento, estamos em diagnóstico. É algo muito sério, é algo que a gente tem feito de forma muito criteriosa, muito técnica, muito utilizando, como eu disse para você, as própria ciência, né? Utilizando métodos adequados, porque a gente quer uma cidade sustentável não só no meio ambiente, mas a sustentabilidade em todas as suas relações. A gente quer tirar realmente a cidade de Itabuna dessas gestões que reverberam no mesmo tipo, né? Que não mudam a infraestrutura. A cidade de Itabuna vem caindo com as receitas, os empenhos eles aumentam, porque a população e os serviços têm que ser prestados, as contas não fecham. Nos preocupa a questão de gestores tomarem empréstimo sem ter pelo menos um plano de pagamento adequado e também dizer um planejamento. Eu estou pegando esse dinheiro emprestado, mas eu vou devolver essa grande infraestrutura para a nossa cidade. Então, a gente está hoje mostrando uma via completamente diferente que esta cidade já teve. Um grupo, né, de pessoas que se reuniu, a gente tem uma equipe toda planejada, com funções definidas, né, todo um planejamento. Então, a gente quer que a cidade conheça, né? Se permita conhecer, não fique de olho nas velhas oligarquias que mantêm uma representatividade homeopática e de aparência, que no final ali não traz aquele benefício adequado e que possa elevar a qualidade de vida da nossa população. Eu queria também uma palavra de Gorete, que falou muito bem aqui muitos pontos. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, ao Jai Papo Reto, a essas meninas maravilhosas, apresentadoras maravilhosas, aos, né, que estão nos ouvindo, que estão aqui compartilhando com a gente seus comentários, seus elogios e também suas críticas. Nós estamos aqui para receber as críticas, porque a partir das críticas que a gente cresce, que a gente vê ali, né? A gente não constrói nada sozinho, a gente precisa ouvir o outro. E, para finalizar, agradeço mais uma vez, agradeço os meninos que estão aqui com a gente, da coordenação da Rede de Sustentabilidade, agradeço a oportunidade de fazer parte da coordenação de movimentos sociais da Rede de Sustentabilidade e afirmar seguramente que aqui tem mulher na política. Obrigada pela participação muito rica, aliás, né, de informações, né, Larissa? Isso mesmo. Muito obrigada pela A disponibilidade. gente que agradece. De vocês, né? Que esse podcast vai estar sempre aberto, né? O espaço de fala para todos vocês, que a gente recebe aqui de forma respeitosa para ouvir, né? Para ver a contribuição, porque é o que interessa é a contribuição de cada um. Então, muito obrigada, né? Foi um bate-papo muito interessante, não foi, Suzy? Foi reto. Foi reto. Não fez curva. E obrigada a você aí do outro lado também. A gente te espera na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. E também na sexta-feira, quem comanda é Larissa e Jai, a partir das 19 horas também. Participe.
Obrigada. Obrigada. Valeu. Boa noite. Boa noite.